A Thaís Carla, ela mesma, militante da obesidade, viralizou nos últimos meses aí por ter perdido mais de 70 quilos e todo mundo criticando. Ela não era aquela que defendia a obesidade, ela não é aquela que falava que os corpos normais são corpos obesos, e ela apareceu aí perdendo mais de 70 quilos. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu para ela atingir esse resultado e como eu, Dr. Murilo Abdala, faria o emagrecimento caso ela tivesse me procurado. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Murilo Abdala, médico e CEO do Instituto AG. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o meu site, caso queira conhecer mais sobre mim. E antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aquele comentário e manda esse vídeo para aquele seu amigo que quer saber o que aconteceu com a Thaís Carla ou tudo sobre emagrecimento. Meus queridos, eu falo para vocês que o discurso não se sustenta. A obesidade, ela é maior do que qualquer ilusão que a pessoa construa. Esse maior não foi um trocadilho intencional. Do que qualquer ilusão que você construa, tá, meus queridos? Eu falo pra vocês, não adianta negar, não adianta querer inventar. A obesidade, ela é sim uma doença e ela traz dezenas de complicações na vida de uma pessoa. E por mais que você queira se iludir, queira se enganar, uma hora a conta chega. E eu não estou falando que não é para você ser feliz com o corpo que você tem, mas é entender que o corpo que você tem hoje pode estar te matando e fazer com que você viva uma vida muito mais curta e muito menos prazerosa do que ela pode ser. E, como eu falo sempre, a informação ela não se sustenta. Thaís Carla, que era uma das maiores militantes do Brasil quando o assunto é emagrecimento, viralizou nas redes sociais após ter feito cirurgia bariátrica, uma opção muito eficaz, muito criticada, mas foi a opção que ela escolheu. Se você está gostando do nosso conteúdo, não perca a oportunidade de se inscrever no nosso clube de membros. Lá eu trago para vocês vídeos exclusivos, muito mais detalhados, incluindo o meu curso sobre emagrecimento, onde eu ensino para você a como construir a sua dieta e perder peso do zero. Lá nós temos chats exclusivos, lives exclusivas, e eu tenho certeza que você vai se sentir muito mais próximo de mim e eu posso te ajudar com muito mais do que você imagina. Para dar um contexto, né? Para quem não conhece a Thaís Carla, ela era uma bailarina, ela viralizou porque ela saiu no programa do Faustão, não, do Silvio Santos, né? Faustão, e eu acho que também foi do Silvio Santos, cara. Acho que eu vi um vídeo também do Silvio Santos até falando, não vai ficar gorda não. Para que as mulheres se aceitem do jeito que são, sendo magrinha como... Não vão nessa de ficar gorda desse jeito. Não, gorda não. A informação que eu achei foi só o do Faustão. Mas eu acho que ela viralizou mesmo com o Faustão, sabe? Então ela viralizou nesse programa do Faustão, trazendo essa questão de corpos gordos também são corpos saudáveis, que também conseguem fazer as danças, os movimentos, e isso alavancou ela na rede social, porque um monte de pessoas se identificaram com ela e acabaram adotando o discurso. Mas no começo a ideia dela não era romantizar a obesidade, era mostrar que os corpos obesos também podem fazer as coisas sem ter vergonha. Pô, aí, cara, show de bola, eu tava 100% do lado, eu concordo muito bem com esse discurso. Não é porque você tem um quadro de obesidade, que você tá em tratamento, que você precisa se envergonhar do seu físico. Pô, vai pra sua academia, vai treinar, vai fazer uma aula de dança, cara, vai fazer as coisas que você gosta, não deixe a obesidade limitar você de fazer aquilo que você tem desejo. Só que, em algum momento, a internet fez com que os likes e os comentários valessem mais do que a própria vida dela. Isso acontece muito. Ela começou a ganhar peso absurdamente, e ela chegou a mais de 200 quilos, salvo engano. 200 quilos, né, Renan? Isso, uma média de 200 quilos. Uma média de 200 quilos. Então, assim, galera, é um peso insustentável. E por mais que ela ficasse ali falando que ela tava bem, dizendo que ela tava bem, que ela gostava de ser gorda, que ela se sentia feliz daquele jeito, todo mundo via que era falsidade. Era claro no olhar e nas limitações que ela tinha. Inclusive, ela militava, pô, eu não cabe no avião. Ah, eu não cabe em tal lugar. Depois mexer. Pô, se você é feliz com o que você tem, você não reclama daquilo que lhe é oferecido. Então, assim, claramente ela era inconsistente com os discursos delas. E aí é o meu ponto, eu não tô criticando. É para mostrar para vocês o quanto a obesidade é uma doença complexa. Chega num ponto onde a pessoa, ela acredita que ela não consegue sair do estágio que ela tá. E ela começa a se enganar, a criar um discurso para poder se acalmar, para poder se sentir melhor. E a Thaís Carla, ela criou esse discurso de que ela era uma militante, de que ela era saudável, de que ela era bem. Só que, meus queridos, fatos não se importam com seus sentimentos. Quando a sua ilusão se encontra com a realidade,
a realidade sempre ganha. O preço da obesidade, ele chegou, a conta chegou. 200 quilos pode acabar com a sua vida. E ela começou a ter uma série de complicações e o estalo inicial da mudança dela foi principalmente por conta da gravidez. Não me lembro se foi no pré ou no pós. Na verdade, ela já tinha as 2 filhas, é mais a questão de... Viver com as crianças ali. Então, foi no pós, o que é muito comum de acontecer. A pessoa, quando ela tem filho, ela vê que ela precisa estar ali pra alguém. A minha decisão de fazer bariátrica não foi pela estética, não foi pela saúde e principalmente pelas minhas filhas. E com a limitação que ela tinha, ela viu que ela não conseguia brincar, que ela corria risco de vida. Então tudo isso instalou a mudança dela e ela procurou ali o processo de emagrecimento. E ela foi e realizou a cirurgia bariátrica, que se você seguir os guidelines recomendados das sociedades brasileiras, é o processo que você recomenda para os pacientes grandes obesos, né? No caso dela, paciente de 200 quilos. E aí o resultado foi muito bacana, cara, foi muito legal. E o pior de tudo, que muita gente veio criticar porque ela decidiu mudar, mas não criticando só a incoerência, mas criticando porque ela quis emagrecer. E assim, galera, cara, ela tá cuidando da vida dela. Pô, todo o preconceito que você tenha contra essa pessoa tem que ser deixado de lado e admirar o fato dela tá mudando. O discurso dela já mudou totalmente. Hoje ela tá incentivando, pelo que eu vejo, o processo de emagrecimento através da saúde. Antes da cirurgia bariátrica, ela já tinha iniciado um processo de emagrecimento para poder operar. Trazemos cirurgias para pacientes que não iniciaram o processo de emagrecimento. Existe um peso ali que tu precisa ter. Então ela já tinha iniciado o processo de emagrecimento e aí as fontes que nós achamos, ela perdeu cerca de 30 quilos ali, mais ou menos, e depois da cirurgia bariátrica, ela já perdeu mais de 42 quilos. Eu não me lembro quanto tempo faz que ela fez a cirurgia. Eu acho que deve fazer o quê? Uns 6 meses? Ela já perdeu aí mais de 60, 70 quilos desde que... Então ela realizou a cirurgia em abril, então nesse período de abril até hoje, né, uma última entrevista recente que a gente achou, ela falou que perdeu mais de 60 quilos em todo o processo aí. Então ela teve uma perda de peso hoje, se não me engano, então ela deve estar por próximo de uns 130, 140 quilos ali, que ainda é muito peso, mas pô, cara, para um paciente de 200 quilos, isso é incrível. Então eu admiro muito a decisão, eu admiro muito a responsabilidade que ela tomou, apesar das críticas em mudar. Eu não gosto dela, já tô avisando, então, bom que dá um clickbait, né? O médico aparece no YouTube falando, eu não gosto. Eu não gosto dela, eu acho o discurso dela uma bosta. Eu critiquei ela nos últimos 5 anos, cara, porque a estupidez do discurso que ela tinha era impressionante, mas eu admiro muito esse processo de mudança, até porque quando a pessoa assume o erro e decide mudar, cara, todo mundo merece uma segunda chance. Então, muito bacana, fico muito feliz com isso. Só que, Doc, essa foi a estratégia correta? Essa foi a melhor opção de tratamento? Meus pimpolhos, não concordo com essa estratégia, não é a estratégia que eu tomaria. Ah, Doc, quer dizer que o médico que fez isso tá errado? Não, são opiniões diferentes de profissionais diferentes com visões diferentes sobre a obesidade. Na minha visão, na minha prática, no que eu enxergo, nos estudos que eu trabalho e com as medicações que nós temos hoje, não é a melhor opção que a Thaís poderia ter tomado. Ah, Doc, mas ela fez isso porque ela queria um resultado rápido. Também não foi rápido e eu acredito que a gente teria tido um resultado muito mais rápido com outras estratégias. Porque vamos fazer umas contas aqui, friamente. Vamos lá. Thaís Carla, paciente ali de 200 quilos, né? Nesse período aí de abril até outubro, então em 6 meses, ela realizou a cirurgia em abril, né? Se ela perdeu 30 quilos antes, então ela estava com 170. E se ela perdeu 30 quilos no pós, ela saiu de 170 para 140. Então em 6 meses ela teve uma redução de 30 quilos após a cirurgia bariátrica, porque o que ela fez antes não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica, né? Estamos falando simplesmente do método. Então ela teve uma redução aqui de mais ou menos 16, 17% do peso dela num período de 6 meses, o que é muito bom, muito bacana. Se vocês olharem a cirurgia bariátrica, na média eles falam 30% da redução do peso no período de 2 anos, se não me engano. E se vocês olharem medicamentos como o Mounjaro ou essas medicações novas, você tem de 20 a 22% no período de 1 ano e meio. Então, se você for olhar friamente pelas análises dos estudos, o resultado dela foi um resultado bom, acima da média e bem mais rápido do que o Mounjaro. Mas não é o que nós vemos nas práticas e nós trazemos vários exemplos aqui para vocês. O que eu, Dr. Murilo, teria feito? Primeira coisa, teria tido uma conversa com ela para entender qual é o fator causal do processo de ganho de peso dela. Por que que ela engorda? O que que faz ela ter esse acúmulo de peso? E eu começaria a atacar esse ponto. É ansiedade? É estresse? É rotina? É hábito? Falta de exercício físico? E começaria a atacar isso tanto na mente dela quanto nos estilos de vida dela, tá? Segundo ponto, eu entraria com os análogos de GLP-1.
com toda certeza. Por quê? Hoje nós vemos que essas medicações, na prática, elas acabam tendo resultados até superiores do que uma cirurgia bariátrica. E eu associaria essas medicações a outras medicações para emagrecimento, como por exemplo o Orlistat, Jardiance, às vezes um Venvanse com fluoxetina, às vezes um Contrave. Eu faria uma associação de multimedicamentos que atacariam todos os processos dela de ganho de peso e faria com que ela tivesse uma perda de peso muito mais expressiva e muito mais rápida. Eu entraria com estratégias para manter a massa muscular dela e para acelerar o metabolismo. Como? Você pode fazer o uso aí de algumas estratégias específicas e você pode usar, por exemplo, NAD, teacrina, coenzima Q10, cafeína injetado, resveratrol, curcumina, essas estratégias que melhoram a parte de disposição ao ânimo, aceleram a parte metabólica e eu também traria essa redução do processo inflamatório que a obesidade traz com ácido alfa-lipoico, com algumas outras estratégias que nós usamos no Instituto. Com isso, eu atacaria todas as vertentes e em associado eu entraria no psicológico. Por quê? Porque a cirurgia bariátrica ela simplesmente reduz o tamanho do estômago, ela não trata o fator causal. Desse jeito que eu estou orientando vocês, eu ataco todos os pontos que fizeram ela ganhar peso, todos os pontos que impedem ela de perder peso e, além de trazer o emagrecimento, eu mudo o estilo de vida, o que garante com que essa pessoa não tenha um processo de reganho após a finalização do tratamento, o que é absurdamente comum e alto em pacientes pós-cirurgia bariátrica. Eu conseguiria trazer um resultado muito maior para ela. Murilo, falar da boca pra fora é fácil. Beleza, vamos aos números. Elô, nossa querida Elô, paciente nossa do programa Renascer, que em breve vocês verão aqui nesse canal do YouTube, porque vai ser tudo documentado. A Elô perdeu 10% do peso em 30 dias. Ela completou 2 meses agora, e nesses 2 meses, ou seja, em 60 dias de tratamento, a Elô perdeu de 160, ela caiu para 138, então ela perdeu 22 quilos, o que dará aí próximo aí dos 15% a 17% de redução do peso que a Thaís Carla teve em 6 meses, a Elô teve em 2 meses. Ah, Murilo, mas você tá falando de coisas isoladas. Então vamos pegar mais um exemplo da Pan. A Pan que também está no programa Renascer. A Pan me mandou hoje o resultado dela, vamos ver aqui. A Pan já perdeu também mais de 16 quilos e ela iniciou o tratamento dela com 100 quilos, então ela perdeu 16% e ela não deu 2 meses de tratamento ainda. Então, meus queridos, existem sim estratégias que nós utilizamos que são muito mais rápidas e muito mais eficazes do que a cirurgia bariátrica. E o mais importante, essas estratégias não levam a perdas expressivas da massa muscular, o que confere o envelhecimento, o que confere uma má qualidade do processo de emagrecimento. Meus queridos, eu trabalho com isso todos os dias há muito tempo, eu já atendi milhares de pessoas aqui dentro do meu consultório. E tudo cobra um preço. A cirurgia bariátrica, por mais que ela seja uma opção muito boa, o preço é muito caro a ser pago. Então, não é que ela não é uma opção boa, não é que eu não recomendo, mas existem ferramentas melhores, principalmente para pessoas que possuem uma condição financeira igual a Thaís Carla. Ô Murilo, nossa, mas essas coisas é caro mesmo. Já falei para vocês, não tem o que fazer, infelizmente. Então, assim, a cirurgia bariátrica é uma opção boa, mas para quem tem condições financeiras de arcar com um tratamento de alto custo, você tem opções melhores. Então, infelizmente, o jogo é esse, meus queridos. Mas isso era o que eu faria se a Thaís Carla fosse minha paciente. O que você acha? Você concorda comigo? Concorda com o médico dela? Concorda com ela? O que você acha das atitudes? Conte para mim nos comentários e nós nos vemos no próximo vídeo.